E hoje eu começo de novo, né? Porque, irmão, a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu adoro ler livros. Você pegar o carro da Sanasa que eu trabalho, minha Bíblia está lá dentro e eu tenho um livro lá dentro. Acabou um, eu coloco o outro. Acabou um, eu coloco o outro. Eu deixei no aeronave mais de 1000 livros. E eu já tenho em casa, na minha biblioteca, 300 e alguns livros, porque eu sempre estou lendo. Eu assino 4 revistas. Agora, uma delas é impressa e 3 são digitais. E eu sempre estou lendo. Pastor, onde você tem tempo? Irmão, a gente faz o tempo. A gente faz o tempo. Você ficar esperando sobrar tempo, você não vai ter tempo. Então, e eu assisto televisão, não assisto muita coisa, mas eu acho que a minha televisão ela podia ter 4 canais só: Sport TV 1, Sport TV 2, ESPN 1 e ESPN 2. Porque é só o que a gente assiste, é esporte, né? E futebol ainda tem ficado em segundo plano. Nós estamos assistindo agora é basquete, né? Porque, irmãos, nós temos que colocar no nosso coração aquilo que vai ser bênção para o meu casamento, para o meu relacionamento com meus filhos, na vida de vocês, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós não vamos levar nada desta terra. Estuda. Se você tem algum sonho, corra atrás dele em nome de Jesus. Faça uma pós-graduação. Se você ficar em casa, o tempo vai passar. E se você for para a faculdade, o tempo vai passar também. Então, estuda, jovem, estuda em nome de Jesus, cresça. Terminei essa semana a 2ª pós-graduação, depois de 2 faculdades, e eu já estou pensando em fazer uma 3ª. Aliás, minha esposa me cutucou. Ela falou: você ama tanto missões, por que você não faz uma pós-graduação em missiologia? Eu falei: não. Ela falou: acho que você devia fazer. Eu falei: nossa, mas acabei de entregar o TCC. Ela falou: pensa bem. E eu já fui atrás de fazer a matrícula. Eu quero crescer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meninos, vocês começam a ler, quem não gosta de ler, porque o seu pastor gosta de ler, né? E eu chamei todos eles aqui em cima. Alguns ainda não são pastores oficiais, porque precisa de algumas coisas, mas eles são ministros que estão neste altar, e eu falei a eles ontem que eles terão o mesmo tratamento, porque o mais importante é o Senhor Jesus na nossa vida, e eu quero que eles se sintam honrados nessa igreja. Então, você viu tudo isso aqui? Não tem problema não, vai chegar mais gente ainda para que a gente possa abençoar esta região. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pai Santo, obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado por cada momento deste culto, por podermos Te louvar, Te adorar, Te exaltar, também através dos nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos pastores e ministros. Obrigado pela vida do Fernando, da Rosângela, sua casa, sua família especial. Nada mais importante do que família depois da presença do Senhor nas nossas vidas. Mas agora estamos diante da Tua palavra. Fala conosco. Não viemos ouvir sabedoria, inteligência, eloquência humana, não. Que tudo isso caia por terra. Somente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós esta manhã, que seja falado ao nosso coração pelo Teu servo, que seja apenas um instrumento, onde o Teu nome possa ser bendito e exaltado. É assim que oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala, principalmente no versículo 20, que nós somos embaixadores, que nós rogamos, falamos em nome de Cristo, que nós manifestamos a graça, a presença bendita de Jesus. Olha só que coisa linda. Por quê? Você sabe o que o embaixador faz?
Você sabe qual que é o papel de um embaixador? O embaixador é alguém que representa a sua nação em outra nação. O embaixador, ele fala em nome da nação. Ele precisa estudar para ser o embaixador. Ele precisa se preparar. Ultimamente não tem sido assim, tem colocado de maneira política, mas na realidade o embaixador precisa de um preparo. Ele não pode sair de qualquer jeito, porque ele fala em nome de uma nação. Agora Paulo está dizendo que eu e você somos embaixadores em nome de Cristo, que nós falamos em nome de Cristo, que nós falamos de uma pátria, que nós lemos lá em Hebreus no capítulo 11, principalmente o versículo 13, que nossa pátria não é daqui, que nós estamos neste lugar de passagem. Olha só, não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de viajar. Se você não teve, um dia você terá, em nome de Jesus. E olha, viaje. Casado, quem está aqui que é casado? Você larga de ser miserável, você tem que sair para viajar com a tua esposa, com o teu marido, hein, irmão? Fica só reformando casa não, vai ficar tudo sair pro cão esse negócio aí. Então, irmão, já tem alguns anos já que eu falei, desde a casa do parque universitário, todo ano, no ano seguinte, dinheiro das férias é para quê? Trocar carro? Reformar casa? Dinheiro das férias é para nós torrar. Então eu pego que a Sanasa manda lá das férias e a gente vai viajar. Não deu certo viajar o ano passado por causa da Covid, mas tá pago, nós vamos conhecer Natal. Tá pago. É para em outubro desse ano e eu acho que não vai dar certo de novo. Mas tá pago e eles vão adiando. Você tem que viajar, irmão, tem que sair, nós tem que ir de outra, vai, passeia, família. Porque nós não vamos levar nada dessa terra. Nós não vamos levar nada de tudo isso que a gente fica se matando para fazer aqui, não. Nós precisamos gastar o dinheiro naquilo que de fato traz valor. E aquilo que você investe é aquilo que você valoriza. Valorize tua casa, valorize teu casamento, valorize teus filhos, valorize teus pais. Nossa pátria não é aqui. Nós falamos em nome de uma nação. A nação que nós falamos, ela não é aqui. Não sei se você lembra, quando Jesus está conversando com Pilatos, Evangelho de João capítulo 20, Mateus capítulo 26, depois Lucas capítulo 23, Marcos capítulo 15, todos eles narram a mesma coisa, mas eu quero citar a parte de João, no capítulo 20, quando João conversando com Pilatos, Pilatos diz o seguinte, será, se ele faz algumas perguntas a Jesus e Jesus não responde, em silêncio, e Pilatos diz a Jesus, você não percebe que eu tenho poder para te prender e te soltar? E Jesus diz a ele, nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não tivesse lhe sido dado. Pilatos então pergunta, então você é um rei? Ele disse, meu reino não é daqui. Há uma pátria nos aguardando. Irmão, Adão foi expulso, mas eu e você vamos entrar. E nós vamos encontrar com aquele abençoado lá. Nós vamos estar lá. Quando você lê Apocalipse capítulo 22, diz que o fruto pelo qual Adão foi expulso do jardim, porque ele não foi expulso por causa do pecado, ele foi expulso para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, porque do conhecimento do bem e do mal ele já tinha comido. Nós vamos comer desse fruto, porque nós vamos morar para sempre com o Pai. Há uma casa nos aguardando, há um lugar nos esperando. João capítulo 14, Jesus diz, estou indo para o Pai vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Há uma casa de Deus esperando você chegar. Não é aqui, irmãos. Quem diz que vai ficar aqui é uns abençoados aí. Eu não quero ficar aqui não. Você quer ficar aqui? Eu não quero não, mano. Quer não. Tem lugar melhor para nós. E Jesus diz que tem. Então, esse embaixador fala desse lugar melhor. Agora eu te pergunto algo. Como embaixadores, nós estamos aproximando as pessoas de Jesus ou afastando as pessoas de Jesus? Ontem à noite, eu acho que o sargento Hudson, é isso, né, Jefferson? Sargento Hudson, ele subiu aqui no altar e ele falou, é certo que existem maus policiais, são poucos, mas eles fazem mais barulho do que os bons.
Porque o que a imprensa mostra é só o que dá errado. E depois, na hora que terminou o culto, eu disse com ele: infelizmente também há maus pastores, como há maus médicos, como há mecânico nó cegos. Mas todos os mecânicos são nó cegos, todos os médicos são nó cegos, todos os pastores fazendo. Mas nós acabamos colocando todo mundo num pacote só. A enfermeira roubou a vacina. Toda enfermeira. Como assim? Nenhuma enfermeira presta. Onde? Como? Por isso que eu postei, não sei, eu raramente posto. Não, dificilmente você vai ver eu postar alguma coisa pessoal minha, da minha esposa ou dos meus filhos. Eu sei que minha vida é pública, mas eu não preciso de nada das mídias sociais. Então tudo que eu faço nas mídias sociais é pensando em abençoar alguém. Não faço uma postagem. Não. Se não for para abençoar, eu não posso. Por isso que aquele dia que eu recebi de um amigo, aquela enfermeira atravessando um rio lá no Amazonas, com a maletinha aqui, da vacina, para dar vacina em 2 idosas de 90 anos, que estavam do outro lado do mangue. Eu falei, isso precisa ser compartilhado. Porque estava todo mundo falando da abençoada que tinha ido lá em Belo Horizonte e vendido a vacina, que na realidade era soro fisiológico. E todo mundo falando mal dos enfermeiros. Eu falei, como assim, gente? Postei a mensagem daquela enfermeira, porque eu acredito que os que fazem errado são minoria em qualquer profissão. Mas ele disse isso ontem aqui. Ele falou, ore por nós, porque a maioria deles estão trabalhando. E nós temos um embaixador lá, que é o Jefferson, Mas as meninas, a Manu, a Gabi, a Vânia, não sei se a Vânia ministra lá, o Jefferson não falou dela, falou das meninas, Mas tem uma família dedicando a vida a ministrar a eles. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Nós estamos aproximando as pessoas de Jesus, ou nós estamos afastando as pessoas de Jesus? Irmão, olha aí na sua Bíblia comigo, versículo 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu e você estamos em Jesus. Não é porque Deus olhou para nós, viu a cor da bola dos nossos olhos e achou que eu e você éramos mais bonitos. Não. Ele nos reconciliou pelo amor dele e nos deu o ministério da reconciliação. Quem aqui não tem nenhum ministério ainda? Todo mundo tem um ministério. Todo mundo que aceitou Jesus, todo mundo que recebeu Jesus, todo mundo que foi batizado tem um ministério, que é continuar reconciliando os perdidos com Jesus, é continuar ministrando o amor de Deus para aqueles que ainda não têm o amor de Deus. Todos nós temos esse ministério, todos nós temos esse chamado e precisamos viver com esse chamado. Nossa vida precisa aproximar os perdidos de Jesus. Fala sério. Você vai deixar seu parente ir para o inferno? Você vai deixar? Como assim? Você não vai se incomodar? Só quero lembrar uma coisinha para você. Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Como é que a gente pode não se incomodar com isso? Como é que a gente pode dormir com isso? Como? Minha irmã está lá internada, uma situação grave, crítica. E ontem à noite, na minha oração, falei, Senhor, hoje eu sei a agonia que nossos amados irmãos passaram. Você esperar alguém dar a notícia, e toda hora que o telefone toca, você acha que é o hospital. E não é. Falei com meu cunhado agora cedo. Não teve mais nenhuma notícia. A última notícia foi ontem cedo. A situação é grave. 75% do pulmão comprometido. A hora que eu ligo para minha mãe, 2 horas da tarde, quando nós saímos aqui da igreja e fomos para casa, depois que nós limpamos, minha mãe já pega o telefone chorando. E eu ministrei na vida da minha mãe. Falei, mãe, calma o coração. Falei, nós não queremos de maneira nenhuma que ela parta.
mas nós precisamos confiar nas promessas e nos cuidados do Senhor. O nosso desespero não muda nada. O que nós precisamos neste momento é de uma paz que excede todo entendimento, e essa paz só Jesus pode trazer. Então à noite, quando eu dobrei meus joelhos para orar, eu falei: Senhor, hoje eu sei a aflição que os nossos irmãos passam, esperando uma notícia que não chega. Agora imagina, será que você vai dormir tranquilo, ou você vai estar feliz no céu, sabendo que a tua família ficou? Teus parentes ficaram, teus pais ficaram, teus filhos ficaram. Irmão, Rick Warren diz em um dos seus livros, ele é o pastor da igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos, uma igreja com 20 mil membros, e ministrando aos pastores, um dos pastores da equipe dele, mais de 50 pastores, o filho estava afastado dos caminhos do Senhor, e o pastor Rick perguntou para a sua equipe: alguém está passando por alguma dificuldade? E esse pastor levantou a mão e disse: vocês devem ter percebido, meu filho não tem vindo mais aos cultos, meu filho não tem comparecido, e aliás, meu filho está afastado. Era um dos melhores pastores da equipe, segundo o pastor Rick. Mas na frente de todos os pastores ele disse: irmão, a partir de hoje você não precisa mais ministrar, a partir de hoje você não precisa visitar mais ninguém, a partir de hoje o seu trabalho é cuidar do seu filho, é buscar o seu filho aonde o teu filho estiver, é ir atrás dele, é gastar toda a sua força, toda a tua energia e todos os teus recursos para que o teu filho volte para a presença do Senhor. E isso levou 2 anos. Mas por 2 anos a igreja o honrou, a igreja o sustentou para que ele pudesse salvar a vida do teu filho. Foram dias difíceis. Por quê? Porque, irmão, como é que um pastor pode ministrar para outros irem para o céu e o seu filho ir para o inferno? Tem nexo. Então ele entendeu tudo isso, mas eu e você precisamos entender. Paulo está dizendo que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que Deus estava reconciliando o mundo com Cristo. Eu e você temos esse ministério, e diz o versículo 19 ainda, que Ele nos confiou a palavra da transgressão, a palavra da reconciliação, porque nós já tínhamos sido transgressores. Todos nós, não existe pecado maior ou menor, não existe pecado mais grave ou menos grave, pecado é pecado. Mas às vezes nós imputamos achando que aquele é um pecadão e esse é um pecadinho. Se é pecado, custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Ele é o único que pode perdoar pecados. Eu e você precisamos ser reconciliadores. Por isso é a visão dessa igreja. Por que nós não temos culto à noite? Porque nós queremos que de tarde. Eu sei que agora está mais difícil, mas já já tudo isso vai passar em nome de Jesus, amém? Quem já tomou vacina? Oh, glória a Deus. Eu acho que a minha chega essa semana, irmão. Se vocês quiserem dar 8 doses, eu tomo. Se falar que é para beber 2 litros, eu bebo. Porque eu quero viver, irmão, quero viver. E não tem outro jeito de viver se não for com esse trem, não. Não tem remédio. Então, se falar tem que mergulhar lá, eu vou pular dentro e vou mergulhar. Mas eu quero viver. Então, vai passar. Nossa visão é: você vem para a escola dominical de manhã, daqui a pouco nós vamos poder ter escola dominical. Nesse momento, a gente está priorizando o culto para a gente não passar muito tempo no mesmo ambiente. Mas vamos terminar todas as salas, vamos ter escola dominical, vamos ter culto de manhã e de tarde. Você vai provocar a tua família. Você vai falar assim: quanto tempo a gente não se reúne, né? Essa Covid atrapalhou nós. Churrasco. E vamos fazer churrasco. E vamos comemorar aniversário atrasado. E vamos comemorar aniversário só de mês, de ano, de 6 meses. Nós vamos fazer festa e vamos trazer eles juntos. Mas você vai ter estratégia de Deus. Você vai orar. Tem alguém fazendo aniversário esse mês? Tem. Você ora por todo mundo, nome por nome. Não sabe? Pergunta. Nós temos uma mania muito feia de chamar todo mundo de irmão e irmã. Mas o irmão e a irmã têm nome. Qual é o nome dela? Qual é o nome dele? Nós precisamos perguntar: qual é o nome do irmão? Oh, irmão, quanto tempo? Mas qual é seu nome? Talvez você não tenha uma memória tão boa quanto a minha. Não tem problema, escreva.
Eu tenho a memória boa, eu guardo fisionomia com facilidade, eu guardo nome com facilidade, mas nem todo mundo é assim. Mas nós vamos poder nos reunir com a nossa família de tarde, e nós vamos ser bênção na vida deles, e nós vamos ministrar para eles. Por quê? Porque nós somos embaixadores, e nós precisamos reconciliar nossa família que está perdida com Jesus. E não é pregando, você não vai precisar abrir a Bíblia lá, é a sua vida. Eles vão olhar para você e falar: eu posso seguir ele, eu posso fazer o que ele faz, eu posso reproduzir o que ele está reproduzindo. Porque 2 Coríntios, no capítulo 3, volta aí um pouquinho para você ver. Olha o que Paulo diz, viu? Você que está nos assistindo, olha o que Paulo diz. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha só, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão falando de nós. Sabia que as pessoas estão falando de você? Agora, o que é que elas estão falando de você? O que elas estão falando de você glorifica Jesus? O que elas estão falando de você exalta o Senhor? Ou não? Somos lidos por todos os homens. Me lembro, não vou citar o nome da pessoa, tinha uma pessoa lá na Sanasa, muito difícil. Você conhece gente difícil? Eu conheço. Muito difícil. Aquela pessoa que você pede alguma coisa para ela, ela já responde assim: o que é que você quer? Fala bom dia para quem? Só se for para você, o meu dia não começou bom não. Como é que você trabalha com uma pessoa assim o dia inteiro? Mas um dia, eu até assustei, irmão, porque quando a gente era chamado por ela, a gente já ia, sabe, aquela pessoa que vai dar pito de qualquer coisa que você fizer, e ela tem um cargo bom, e ela te chama, o que você espera? Pito. E a hora que eu saí para um serviço a campo, e a hora que eu voltei, tinha um papelzinho em cima do teclado do computador, escrito assim: quando você chegar, procura fulano. E não tinha como eu fingir que eu não vi o papel, porque a minha mesa era de frente para a sala dela, uma distância daqui onde está o pastor Guilherme. Só tinha um corredor que ia para os banheiros que nos separavam. Então não tinha como eu sentar lá e não ser notado, por mais que eu estivesse de costa. Minha mesa fazia as costas para a sala dela. Aí eu falei: bom, eu já vou logo. E fui armado com todas as ferramentas que você pode imaginar. Cheguei à mesa dela. Ela falou: que bom que você veio. Eu já assustei, porque ela nunca falou que nada era bom. E ela falou: entra aqui na sala. E levou eu na sala do diretor. Daí eu assustei 2 vezes. E ela fechou a porta, e ela tirou de dentro do casaco que ela estava um par de alianças. E ela me disse assim: olha, hoje a gente completa 20 anos de casado, e eu larguei meu marido sem aliança, e a aliança dele está aqui, e a minha aliança está aqui. Puxa, a gente tem visto você aí nesses 4 anos que você trabalha na gerência, e as pessoas que trabalham do teu lado dizem que o teu casamento é uma bênção, que você liga para tua esposa, que você fala com ela, que você fala que quer ouvir a voz dela, que você ri para ela, que você liga todo dia para ela. E eu faço isso, meu irmão. E ela falou: então não tem pessoa melhor do que você para abençoar meu casamento. Não. Todas as armas que eu tinha levado caiu por terra. E eu catei aquelas alianças e abençoei aquela mulher, abençoei o seu marido, abençoei o casamento dela. Você acredita que depois disso ela passou a me tratar melhor? Ela já não me... ela cobrava o serviço, porque ela cobrava de mim algum serviço, porque o diretor, eu era da gerência, que o diretor, o chefe dela era o diretor, e ela era a secretária dele, então ela nos cobrava. Mas ela cobrava todo mundo ríspida, como ela sempre foi. Mas comigo, ela baixava o tom de voz. Ela passou a me respeitar depois que eu pude orar
e abençoar as alianças dela. São oportunidades que o Senhor nos traz, porque nós estamos sendo lidos por todos os homens. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão vendo o que é que fazemos, se aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Em qualquer lugar que você me encontrar, agora vai ser um pouco mais difícil, você me encontrar de short, de camiseta, correndo, porque eu não posso correr. Já tem um ano que eu não posso correr. Mas do contrário, eu já vim para a aeronave várias as vezes correndo, e chegava na aeronave, tomava banho, punha roupa e ia atender os irmãos. Vinha da minha casa correndo, vinha do Manaim para lá correndo. Irmão, era o que eu gostava de fazer por 12 anos, agora não posso. Mas se você me encontrar de short ou me encontrar de terno, eu sou a mesma pessoa. Se você me encontrar trabalhando ou se você me encontrar pregando, eu sou a mesma pessoa, eu não tenho duas caras. Nós estamos sendo lidos por todos os homens. Não é igual aquela história que o pastor foi visitar a família e chegou lá na casa, o menininho ficou assim, olhava atrás do pastor e olhava na frente, e olhava atrás e olhava na frente, e o menino não parava de fazer aquilo. E aí chegou uma hora que o pastor falou: escuta, o que está acontecendo? Não, é que minha mãe diz que o senhor tem duas caras, eu estou tentando ver a outra. Não tem, irmão. As pessoas estão olhando para nós. E o que é que estão falando de nós? Eu não estou nem aí, você devia estar, porque nós somos embaixadores. Você devia se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo de você, sim, porque se ela fala mal de você, ela fala mal de Jesus. Por isso, nós devemos cuidar do nosso testemunho. Cuidar, irmão. Eu fui no Pontel esses dias. Minha esposa mandou um zap: traz frios. Parei lá no Pontel, no São Cristóvão. Estava lá perto, entrei. Aí a moça ficou olhando para mim: o senhor é quem eu estou achando que o senhor é? Eu falei: não sei. O senhor era o pastor do aeronave? Eu falei: sou eu mesmo. Ela falou: poxa, pastor, nossa, eu fui lá na igreja, o senhor abençoou minha vida. Poxa, por que o senhor saiu? Poxa, eu não sei o que. Ela nem pesou os frios. E aí ela falou, e eu tive a oportunidade dela do lado de lá do balcão e eu do lado de cá do balcão, de ministrar sobre a vida dela. E falei para ela: não tem problema, procura outra igreja aqui, ou vai lá na aeronave mesmo. Mas ela falou: mas eu não moro lá mais perto. Eu falei: procura outra igreja. E aí eu dei o nome, eu falei: olha, mas procura uma igreja séria. E eu dei o nome de algumas igrejas para ela que eu acho que são sérias. Mas ela falou: puxa, pastor, que bom. E olha a preocupação dela: o senhor viu quem está lá no caixa? Eu falei: não reparei. Lá no caixa tem uma outra menina que já foi membro do aeronave. A hora que o senhor for lá, o senhor para lá. Eu falei: com certeza. Então a hora que eu cheguei no caixa, o caixa da irmã tinha fila, os outros caixas não tinham fila. Mas eu falei: mas eu vou ficar aqui, como é que eu vou passar no outro caixa e não vou falar com a irmã? Ela já falou que é para mim falar com a irmã. Então eu peguei a fila para poder falar com a irmã. E depois cheguei em casa e falei para minha esposa: a irmã te mandou um abraço, a irmã mandou lembranças. Por quê? Porque nós estamos juntos, nós somos reconciliadores de Jesus. Em qualquer lugar, no mercado, na padaria, no trânsito, qualquer lugar que nós estivermos, as pessoas estão olhando para nós. E o que é que elas estão falando de nós? O que é que elas estão falando de nós? O que é que ela está falando de você? O que é que ela está falando de mim? Isso importa sim, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Há um texto que eu amo muito, que a Rosângela até falou um pouquinho aqui sobre ele, né? Lá de Lázaro. Eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 11 de João. Fala a história daquela família: Lázaro, Maria e Marta, ou Lázaro, Marta e Maria. Uma história muito conhecida. Mas há dois detalhes naquela história que um embaixador tem que se ater e se preocupar. Há dois detalhes naquela história de João que nós precisamos colocar em evidência no nosso coração. Porque Jesus, quando chega lá, todo o contexto da história você conhece: Lázaro está morto. Depois Jesus, quando recebe a notícia, diz que aquela morte não era, para os discípulos se preocuparem, porque ela era para glorificar o nome do Senhor. Os discípulos então não entendem, falam: Senhor, então se ele está dormindo, não morreu, vamos descansar. Jesus falou: não, eles estão mortos, ele está morto, e é que bom que vocês não estão lá para testificarem de tudo isso. Quando Jesus vai chegar até lá,
No versículo de número 33, diz que Marta já tinha encontrado com Jesus, e Maria também agora vai ao encontro de Jesus. Versículo 33 diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus fez o impossível. Jesus fez o improvável. Jesus rompeu barreiras. E Jesus fala para aqueles: vai ao túmulo. Onde o colocaram? Jesus chora. Eram amigos. Amigos, sim. No versículo 3, se você voltar em João capítulo 3, vai dizer: a notícia que trazem a Jesus é: está enfermo aquele a quem amas. Amigo, mas morreu. Mas agora esse embaixador chora pelo seu amigo, chora pela sua família. Irmãos, se como igreja do Senhor, se como filhos de Deus, nós não nos preocuparmos com o próximo, nós não temos Jesus. Jesus entrou no meu coração e no teu coração, mudou a minha vida e a tua vida. Nós precisamos ser bênção para outras pessoas. Não é justo só nós usufruirmos de tudo que Deus tem. Não é justo. Eu disse ontem à noite aqui, disse aos pastores, hoje nós estamos abençoando vários missionários que não são nossos. Quando digo, não fomos nós que enviamos, foram outras igrejas que enviaram, mas nós estamos abençoando, nós estamos sustentando. Mas vai chegar um dia, 2 anos talvez, 3 anos, que nós vamos enviar os nossos missionários, jovens e adolescentes da nossa igreja, que serão enviados. Bom, há tanto lugar precisando de Jesus. Tem mineiro aqui? Tem mineiro? Olha, né? Tem mineiro aqui, ó. Mineiro está construindo lá em Minas. Ó, faz o quarto do profeta que eu vou passar lá, hein? Né? Minas precisa de igrejas. E nós vamos mandar gente para lá. Não precisa ir para a China, pode ir para Minas Gerais. E olha que coisa boa, nós vamos ter um lugar para visitar ainda, né? Nós precisamos ser bênção. Campinas, há tantos lugares que ainda precisa de uma igreja séria. Porque fala assim, tem um monte de igreja, mas tem igreja que se preocupa com os outros? Ou tem igreja que só está preocupada com ela mesma? Nós precisamos se preocupar com o próximo. Jesus se preocupou, fez um milagre, você conhece a história. Mas eu queria falar com você sobre um outro milagre que aconteceu na história de Lázaro. Olha aí comigo. Como é que está o coração de Maria? Olha só. Maria chega diante dele. Versículo 39. Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Como está o coração de Marta e Maria? A Bíblia não fala que eles tinham pais, fala que era uma família de irmãos unidas. Segundo os teólogos, e eu estive lá também em Israel e eu fiz esse caminho, de onde Jesus vinha, de Cafarnaum ou da Galileia, para chegar em Jerusalém, ele tinha que passar por Betânia. Então sempre que Jesus vinha a Jerusalém, ele passava por Betânia e ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas agora o coração dessas 2 mulheres está desesperado. Mas Jesus tem uma palavra, Jesus tem consolo, porque Ele é o embaixador do céu na terra. Ele representa Deus na terra. Ele representa ali toda aquela ligação. E Ele diz àquela mulher: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quantas pessoas estão desesperadas hoje? Você tem noção?
Quantas pessoas estão desesperadas hoje? Quantos órfãos nós temos no Brasil hoje? Você tem ideia? Que pai e mãe morreram de Covid e as crianças ficaram sozinhas? Nós não temos noção. Ontem, enquanto nós estávamos na reunião, Rafael, acho que subiu lá e falou: pai, tem 2 moços lá embaixo que quer falar com um pastor. Aí o Lázaro desceu aí. Depois o Rafael me contou a história. Na mesma hora, o meu coração pensou o seguinte: puxa, que oportunidade para a gente ter um chuveiro. Que oportunidade para a gente ter uma cozinha. Nós punha aqueles 2 moleques para dentro, dava um banho neles, fazia a barba deles, passava um perfume neles, punha uma roupa nova deles, ministrava uma janta boa para eles. E enquanto fazíamos isso, ministrávamos Jesus para eles. Esse é o papel da igreja. Não é só a gente fazer culto, é nós sermos bênção para a sociedade. Senão é clube. Deus não precisa de clube, Deus precisa de embaixadores. Se a igreja não estiver preocupada com o perdido, irmão, eu tenho mais o que fazer. Eu poderia estar lá no Terma dos Laranjais hoje, nesse friozinho, água quente. Puxa, a vida ia ser uma delícia. Não sei se já inventaram uma máscara que não molha e não entra água. Mas a gente punha uma máscara dessa daí e mergulhava. Não, irmão, nós gastamos a nossa vida servindo a Deus porque nós acreditamos que o que aconteceu em nós pode acontecer na vida de outras pessoas, de outras famílias. Outras casas podem ser mudadas, outras famílias podem ser transformadas. Irmão, eu acredito nisso e é por isso que eu vivo para pregar. Eu gasto a minha vida para visitar. Não estamos podendo fazer muita visita nesse momento, mas você pode ter certeza, na hora que tudo isso passar, a hora que você menos esperar, se você não me convidar, eu vou baixar na tua casa do mesmo jeito. Quero nem saber, mas eu vou chegar lá e nós vamos tomar café na latinha de massa tomate. Não tem problema. Mas eu amo estar na casa do povo. Eu amo estar com o povo. Eu amo ajudar o povo. Eu amo crescer com o povo. Nosso coração precisa ser como Jesus. Nós precisamos levar conforto e consolo para aqueles que estão desesperados. Em qualquer lugar que nós chegarmos hoje, nós vamos encontrar alguém desesperado. Qualquer lugar. E a nossa palavra precisa ser uma palavra que leve esperança, que traga fé, que traga renovo para o coração e para a alma. Coisa ruim já tem gente demais falando. Coisa ruim já tem televisão demais mostrando. Você já notou que a televisão não mostra nada que é bom? Tem tanta igreja distribuindo cesta básica, ninguém mostra. Mas se alguém pegar uma cesta básica que não era para pegar, todo mundo mostra. E passa em todos os jornais, de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. Mas tem tanta gente fazendo coisa boa e distribuindo alimento para tanta gente, não mostra. Então nós precisamos aprender a filtrar aquilo que entra em nós. E nós precisamos, como embaixadores, fazer como Jesus, porque Ele nos deu esta palavra. Ele nos deu o exemplo daquilo que é para ser feito. Ele nos deu um modelo que nós devemos seguir. E esse modelo é levarmos esperança àqueles que estão desesperados neste momento. Em nome de Jesus, aonde você encontrar alguém com o coração aflito, leve esperança em nome de Jesus. Talvez na tua casa esta manhã haja aflição, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, encha a tua casa e o teu coração, encha a tua alma de alegria e na certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. Nós precisamos ser esses embaixadores. Nossa boca, o que pensamos? Nós precisamos ser aqueles que vão reconciliar, volta lá em Coríntios, os perdidos com o Senhor, em nome de Jesus, porque nós somos embaixadores, nós falamos em nome de Deus, nós falamos da casa de Deus e não é desta casa. Apocalipse, pode abrir aí 2 Coríntios, Apocalipse capítulo 21, João diz que vi novos céus e nova terra, vi a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, ataviada como noiva para o encontro do teu noivo.
Você já viu noiva feia? Quem já viu noiva feia? Não tem, irmão. A irmã pode não estar muito bem antes, mas depois que ela passa por aquele tratamento, tem umas irmãs aí, um povo, umas profissionais, que quando aquela menina chega na igreja, você fala, não é a mesma pessoa. Não é. Ah, irmão, esses povos aí, maquiador, cabeleireiro, manicure, pedicure, essa menina vai para lá passar o dia, não fica barato não, mas ela entra na igreja, você fala, tá bonita. Jesus diz que a noiva está sendo preparada. Ele não vê em nós imperfeição, Ele não vê em nós defeito, Ele não vê em nós sujeira, Ele não vê em nós nada que é feio, porque quando Deus olha, Ele vê Jesus. Ele que toma conta de nós, Ele que nos limpa, Ele que nos purifica, Ele que nos santifica, para que então nós possamos estar com Ele para sempre. É isso que Paulo está dizendo. Nós reconciliamos o mundo com o noivo. Nós reconciliamos os perdidos com o Salvador. Ah, irmão, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11 diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você está guardando? Ou você está sendo contaminado, contaminada por tudo aquilo que as mídias têm trazido? Irmãos, muitas famílias chorando hoje. E eu não estou menosprezando com isso que eu vou dizer, nada disso, pelo amor de Deus. Eu só queria que você pensasse. Nós somos 20 milhões de pessoas no Brasil contraíram a Covid. Dados estatísticos. Segundo os infectologistas, para cada um notificado, há outros 9 que tiveram não notificados. Então nós estamos falando que, no mínimo, 50% da população do Brasil já teve Covid. Proporcionalmente ao número de mortes, é insignificante. Não é insignificante a dor, a perda, nada disso. Só que nós exacerbamos tudo, e nós tornamos o cenário pior do que é, por desobediência. Campinas só vai entrar amanhã de novo num toque de recolher por desobediência. Há um apartamento na frente da minha casa, eu moro de frente a um condomínio de prédio, e a minha casa é sobrado, então a varanda da nossa sala, dá para ver o condomínio por cima do muro do condomínio. Há um apartamento lá, que tem churrasco de 15 em 15 dias, eles recebem um monte de gente, já faz um ano. Há um preço a ser pago. Mas o que eu quero lembrar você é que em 2019, quando não tinha Covid, morreram no Brasil 1.218.024 pessoas. Morreram. Você ficou sabendo? Ficou não? Ninguém falou. A não ser que foi alguém que a gente conhecia. Ninguém falou. Será que parou de morrer das outras doenças? Lógico que não. Não morreram só 500 mil, gente. Nesse exato momento, ontem, quando eu fiz a pesquisa, ontem, dia 19 de junho, já morreram no Brasil 1.300.000 pessoas em 2021. Ou você acha que quem morreu por Covid, a dor da família do outro que morreu do câncer é menor? O que eu quero lembrar você é que nós não podemos ser massa de manobra em lugar algum. A gente precisa abrir os nossos olhos como embaixadores. O que eu quero chegar à conclusão é: há sofrimento com Covid e sem Covid. Há gente desesperada dos dois lados, e nós precisamos nos ater a isso, porque a vacina
vacina está chegando, a Covid vai acabar, mas continuará existindo gente sofrendo, chorando e desesperadas. E onde é que nós entramos? Como é que nós alcançamos essas pessoas? Nós precisamos guardar aquilo que temos, porque senão nós vamos estar dentro da igreja e perdidos. Nós vamos assistir culto, nós vamos ministrar, nós vamos tomar ceia e vamos estar perdidos. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Viva como embaixadores. Falamos em nome de Cristo, rogamos ao mundo e apresentamos uma nova cidade, um novo lugar, como peregrinos que somos nesta terra. Mas um dia, eu e você vamos voltar para a casa do Pai. Há um lugar preparado para nós. Há um novo aposento esperando eu e você chegar, irmão. Não é aqui. Guarda